Paz, bom dia. Deixa eu aumentar aqui esse brilho, que senão eu não enxergo. Amém? Vamos lá para mais uma live. Ainda estou com o nariz meio irritado, mas a mensagem vai ser dita sobre as sequências de visões e sonhos que Deus me deu este ano de 2022. Hoje é dia 9/12 de 2022. Então, eu vou começar a falar os dias que está sendo gravado, porque aí as pessoas que vão assistir depois, elas vão saber qual foi a data que foi gravado o vídeo. Então, nós estamos no mês de dezembro de 2022, dia 9. E hoje vai ser falado sobre os sonhos e visões que o Senhor me deu, mostrando através dos sonhos e visões o seu grande e a gloriosa vinda do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, eu sempre digo aqui que missionária Vanessa não é nada, não me considero como profetisa, não me considero nada menos do que o pó da terra. Toda honra, toda glória sempre vai ser dada pela minha vida, sempre vai ser dada para o meu Senhor Jesus, o meu amado Senhor Jesus. Eu não vejo a hora de vê-lo e abraçar e beijar o meu mestre. E nós vamos orar agora e agradecer, porque eu não gosto de enrolação, eu gosto de ir direto ao ponto e de já gravar e fazer o que tem que ser feito. Pai, entre em oração comigo. Pai, obrigada, Senhor, por mais esse dia. Que nenhuma só sequer palavra saia de mim, mas sim do Senhor que me escolheu, Pai, para fazer a sua obra, para manifestar o seu poder através da sua palavra. Então me usa, Senhor, como um canal de bênção, porque eu nasci foi para ser um canal de bênção, não para ser um canal de destruição. E eu te agradeço por isso, pela tua grande e misericórdia através da minha vida e através daqueles que vão ouvir essas mensagens. Então, Pai, manifesta o seu poder através dessas palavras que vão ser ditas, cada um que entre no coração e sejam transformados pelo Espírito Santo Consolador. Faça-me lembrar dos sonhos alinhado dos sonhos que eu não anotei, para que venha a ser tudo conforme a tua vontade e não a minha. Eu me diminuo como menor ser que o Senhor fizeste para que o Senhor cresça em mim. Te louvo, te agradeço por esse dia hoje para sempre. Amém. Eu sempre estou inclinando aqui no cantinho para mim poder mexer no computador, tá bom? E ele tá com o cabo carregando ainda por cima. Eu vou repetir novamente o mesmo último sonho, porque ele tá alinhado ao outro sonho que eu vou falar aqui, tá bom? Dia 17/9/2022. Cheguei da igreja às 22h30 da noite da igreja, né? Oramos, como a gente sempre faz, e eu fui dormir para acordar cedo. Quando foi às 23h43, eu acordei com a voz do Senhor. Todos da terra vão ver o Senhor. É isso que eu ouvi o Senhor dizendo. Todos da terra vão ver o Senhor. E sonhei que tinha. Aí depois eu adormeci. Eu ouço a voz do Senhor, eu ouço a voz de Deus. Aí depois, como é de madrugada ainda não amanheceu, eu ainda continuo dormindo e o Senhor continua mostrando em sonhos. Por isso que é sequencial os outros sonhos no mesmo dia. Sonhei que tinha 2 homens e um tinha um bebê nas mãos e o outro homem queria pegar o bebê. E o outro fazia de tudo para pegar o bebê. E o que estava cuidando do bebê mostrou para mim.
e ouvir a voz de Deus dizendo: todo o olho o verá. Aí novamente falou de novo: todo olho o verá. Por que todo olho o verá? Depois que a missionária Vanessa e nós já começamos, só que o manifesto realmente de milagres, prodígios, mover de Deus, do Espírito Santo, assim como Jesus pregou 3 anos e meio e fez grandes milagres e prodígios, acontecerá a partir do ano de 2022, grandes milagres e prodígios. Coxos, paralíticos de nascença vão andar, pessoas que estão com problema na coluna, enfermidades malignas, câncer, todo feitiço, toda obra maligna, tudo vai ser uma coisa mais linda, mas também vai ter muita perseguição. Por quê? Eu vou até tirar do cabo aqui, se é por acaso, desculpa por estar... por causa que esse cabo aqui eu tô carregando, né? Aí atrapalha. Vamos lá. É que eu tô apoiando no computador. Então, todo olho verá o Senhor. Então, hoje as pessoas ainda não estão vendo, porque nós estamos em dezembro. Mas a partir do ano que vem, vão começar a seguir-me, porque vão ver os milagres e prodígios, o Senhor me usando. Não que esse poder venha de mim, porque eu não tenho poder para nada, amém? Quem tem poder é o Espírito Santo, não sou eu. E as pessoas vão seguir e vão ser alertadas para o que elas têm que fazer, amém? E todo olho verá por causa dessas mensagens minha e da outra Oliveira que está sendo falado a palavra da salvação. Ele é um moreno, eu não conheço, igual eu sempre vou dizer. Ainda eu não conheço e vou conhecê-lo, porque através da vida dele vai ser manifesto o poder de Deus. Ele é mais moreno do que eu, é mais escurinho do que eu. E o Senhor está usando um homem e uma mulher. Por quê? É o princípio da Isso, o princípio da criação. O Senhor Jesus não veio desfazer a lei, mas sim cumprir toda a lei. Ele é o autor da vida. Amém? E no dia 18/9/2022, eu ouvi a voz de Deus dizendo de madrugada: não vai adiantar mais nada orar. O que já está feito, o que é? O que já está decretado. Aí eu coloquei um OBS, que não foi ele que disse, foi eu que sempre coloco um acréscimo de referência logo aqui abaixo, explicando aquele sonho, tá? Bom, bora lá. Eu coloquei um OBS meu. Deus disse isso por eu estar orando para que Deus tenha misericórdia com os pastores falsos profetas, profetisas mulheres, as pessoas que estão no mundo, e que o Senhor desse mais uma chance para eles. Essa atitude não é porque Deus não quer salvar, é porque eles não querem a Deus e não temem mais a Deus. E que quando for falado esse anúncio, igual está anunciando aqui, e quando eu chegar nas igrejas e nos ministérios e pregar, falado e anunciado, eles não vão acreditar e nem vão se arrepender. Mas o desejo do coração de Deus vai ser sempre salvação. Não pode haver salvação sem arrependimento e mudança de vida. Então tem que haver arrependimento e uma mudança de vida, uma entrega verdadeira. Amém? Então tem que haver essa entrega, esse arrependimento no seu coração. Se você ainda está fazendo o que você quer, não está
não está fazendo a vontade de Deus, ainda não houve um arrependimento, mas depois dos anúncios da mensagem do reino de Deus, o manifesto do reino de Deus, você vai se arrepender. Opa, celular. Você vai se arrepender e vai buscar o Senhor verdadeiramente. Porque o que mais Deus quer é salvar. E porque o Senhor disse assim, não vai adiantar mais você orar do que já está feito. Porque o Senhor falou para mim que eles não vão aceitar a mensagem por eu ser uma mulher. E principalmente no sentido de ir de frente, porque se cumprirá a palavra de Deus que fala em Ezequiel dos falsos profetas, que ele iria tirar os filhos dele das mãos dos falsos profetas. Eu acho que é o Ezequiel 33, acho que é uma coisa assim, Ezequiel 33, que vai falar sobre os falsos profetas, que Deus vai tirar os filhos dele da mão dos falsos profetas. Quem vai tirar? Jesus Cristo que vai tirar. Não sou eu. Eu sou você, uma filha usada através da minha vida. Vai ser manifesto o poder de Deus no altar. Não que esse poder, eu não tenho poder de nada. Esse poder vem do próprio Deus. O Espírito Santo está aqui dentro. E o Espírito Santo, eu estou nele e ele está em mim. É como eu disse no vídeo anterior, que eu vi de madrugada, eu tive um sonho, que os anjos estavam ao meu redor e aí o Espírito Santo, eu senti uma coisa entrando dentro de mim, queimando no meu peito, e aí eu escutei um ser se apresentando para mim, falando: prazer, o meu nome é Natanael. Então, o Senhor está dentro de mim e quem vai falar não sou eu, vai ser o próprio Senhor Jesus que vai usar a minha boca. Amém? Então, eu já chorei tanto pedindo pro Senhor: Senhor, por favor, tenha misericórdia, Senhor. Ele tem misericórdia, só que o seguinte, os falsos profetas e as profetisas, eles não temem mais o nome do Senhor. Eles não vão aceitar a mensagem do Senhor e vão achar que vai sair de mim e vai sair também, vai achar que vai tá saindo da carne aquilo que eles vão ouvir. E isso é o alerta para o arrependimento, mas muitos não vão ouvir, não vão querer se converter. E é por isso que o Senhor disse assim, ó, não vai adiantar mais nada aquilo que já está feito, que já está decretado. Por quê? Porque eles não vão aceitar. Amém? Vamos lá. Dia 21/9, isso tudo em setembro, né? 21/9/2022, sonhei à tarde que estava em um lugar e pegava uma bicicleta que era carregada com óleo preto, parecendo petróleo. Eu ouvi uma voz, mas não entendi o que estava falando. A bicicleta era bem rápida e veloz por causa do óleo. Coloquei o dedo para ver o que era, e o meu dedo ficou sujo de uma graxa preta parecendo petróleo. No meio do caminho, encontrei um homem e uma mulher, e pegava meu computador e mostrava para eles. E eu não conhecia estas pessoas. Então ouvi a voz de Deus. Hoje é dia do Golfo. Vamos lá. Eu fui procurar na internet o que era esse Golfo. Assim como tive sonho com
desenhos animados, os desenhos animados que Deus mostrou para mim, todos que foram oferecidos a Satanás. E aí, dentre, só para comparar, tá? O que ele me deu esse nome Golfo. E aí, o Senhor me mostrou vários desenhos que foram oferecidos a Satanás. E eu vi a luta do Goku com o Vegeta. E aí o Vegeta tava tipo matando o Goku. E aí o Goku falava assim, Goku, você sabe qual é. E ele dizia assim, por que você tá fazendo isso, Vegeta? Por que você tá fazendo isso comigo? E imprensava o Goku no chão. E depois eu fui ver o desenho, que eu não assisto desenho, nada dessas coisas, mas eu assistia Goku, que eu gostava muito quando eu era criança. E fui procurar na internet como eu fui procurar o Golfo. E quando eu procurei o Goku, mais o Vegeta lutando, é verdade. Tinha sido uma semana que tinha lançado a nova versão do Goku. Sim, essa última versão foi feita no Canadá, parece. É tanto que você vai ver a referência nas descrições, aquelas letras passando, falando que quem fez aquela versão foi fã e que foi feito, parece que no Canadá. Então, aquela última versão é muito demoníaca e mostra muito a vinda do anticristo. Você vai ver logo no começo do início do desenho a referência dos números na frente. E mostrando que realmente aquela versão do Goku foi oferecido para Satanás. É tanto que ele começa assim, o Vegeta, né, num lugar muito obscuro e falando assim, uma voz dizendo assim, e ele falando, meu filho, chegou a hora de você se manifestar. Tipo assim. Então, isso é referência do anticristo vindo na terra. Por isso que eu vou alinhar agora com o Golfo. Amém? Então, já demonstrando a vinda do quem? Do anticristo. Quem é filho? O anticristo, aquele que se chama Papa João Paulo II. Isso, ele já está na terra desde o dia 21/11/2022. E isso foi que Deus me mostrou, e não foi somente para mim, outros pastores teve o mesmo, não mesmo igual sonho, mas que já fizeram lives falando, hoje o anticristo já está na terra, no mesmo dia, 21/11/2022. Amém? Então não só foi eu que o Senhor mostrou, e mostrou para os outros filhos dele também. E aí eu fui procurar o que era esse Golfo. Hoje é dia do Golfo. Aí referente ao petróleo, o que era? Guerra. A Guerra do Golfo. Aí eu fui procurar. A Guerra do Golfo aconteceu dia 2 de agosto de 1990 até 28 de fevereiro de 1991. Foi um conflito militar travado entre o Iraque e as forças da colisão internacional. Foi uma guerra grande. E aí eu encontrei a palavra referente ao Golfo. Então acordei e fui procurar o que é Golfo e encontrei Guerra do Golfo, o chamado Armagedon. Vai ser nesse lugar. Então, a palavra chamado Armagedon. Então, eles ali
vai acontecer esse Armagedon. Isso mesmo que você está ouvindo. Vai acontecer o Armagedon. Eles, o Iraque, vai ter guerra em tudo que é lugar. Aí você vai falar assim, isso é a grande tribulação. Não, o Senhor disse que não é a grande tribulação, é a pré-tribulação. Aonde já se viu no Brasil guerra? Rumores de guerra. Guerra de países entrando, invadindo? Não, há muitos anos, não é? Tá chegado a Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu para lá, nem aqui no Brasil nunca teve guerra assim, não. Então, para ser um apocalipse, tem que haver guerra em tudo que é lugar. Então, a partir do ano que vem, escreve aí, 2023. Aí vai 2023, 2023, 2023, 2024, 2025, 2026, que vai chegar até em fevereiro. Em fevereiro não, desculpa. Até em setembro, dia 9 de setembro. Lembra dessa data, 6 horas da manhã. Então, vai haver, dentre esses períodos de 3 anos e meio, guerra. E quando dizer assim, a guerra acabou, é aí que é chegada a vinda do nosso Yeshua HaMashiach Leiabás. Amém? E aí, essa guerra do Golfo vai acontecer novamente, que é o Armagedon. Dia 23/9 de 2022, dormi à tarde e sonhei com uma luta de um homem que se chamava Adão. E ele estava lutando para proteger a Eva, que estava grávida de um filho, um menino. Ele lutava com muitos soldados, soldados de pedra, que queria destruir o menino. Ele venceu a batalha e o cenário ficou tudo arrumado depois que Adão venceu. Quem é esse menino? É Jesus Cristo. Aleluia. Vamos lá. E Eva veio até Adão e ele chorou. E ele disse a ela, eu estou tão feliz por você estar esperando um filho nosso. E ela enxugou a lágrima que caía do olho de Adão e ela disse, não chores, agora está tudo bem. Ele está para nascer. Ai, esse sonho foi assim, maravilhoso, demonstrando o retorno do nosso grande Jesus Cristo e mostrando que já é chegada a hora do nosso Jesus voltar para para tirar nós desse sofrimento e dessas perseguições e dessas humilhações que a igreja não aguenta mais. Você consegue sobreviver e viver sabendo que todos os dias milhares de crianças somem e são sacrificadas, satanistas sacrificando crianças, pessoas fazendo magia negra, voodoo, bruxaria com crianças, e ainda tu consegue continuar dizendo, eu quero viver nessa terra. Não, o Senhor Jesus e Deus está vendo isso todos os dias e está dizendo, agora chega, agora é chegado o momento. Eu tive uma visão, eu com os olhos fechados, eu vi Jesus com a capa de rei e vindo andando sorridente, feliz, Paliaxias o seu retorno. Olha que maravilhoso. E a Xis, quem é que não está feliz? Quantos anos nós não estamos esperando o nosso Yeshua HaMashiach? Quanto? Já tem 2000 anos?
Mas 2022 anos já. E chegou o momento do manifesto do Senhor. O retorno do grande Yeshua HaMashiach. Amém? Não tem como falar esse sonho aqui e não chorar. Do retorno do nosso Salvador. Aqui, dia 25/9/2022, caiu num domingo, de manhã, eu vou apoiar aqui, que cansa o braço, que o meu tripé, ele estragou, ele quebrou. De manhã, quando ainda estava dormindo, tive um sonho que estava andando na rua, passava uma carreta de uma pessoa muito importante naquele lugar. E era um homem que passava. As suas vestes eram vermelha escura. Só que ele estava longe de mim e não vi o seu rosto. Quando de repente ouvi a voz do meu Deus dizendo: vai acontecer um grande decreto. Acordei e fiquei perguntando a Deus: quem é esse homem? Eu acordei e perguntei para o Senhor, por isso que eu anotei aqui. No mesmo momento, eu fechei os olhos e vi um homem branco com um lado do seu rosto obscuro, parecendo que é o demônio, e parecia que era o demônio que estava dentro dele. Então quer dizer que um lado do seu rosto era obscuro, quer dizer que ele estava me mostrando ali o anticristo, que ele tinha morrido e agora ele reviveu por ordem e autoridade de Deus. Amém? Porque só Deus pode nos dar a vida e tirar a vida. Glória a Deus. Então eu tive essa visão e esse grande decreto vai ser que todos vão ter que adorar ele. E se não adorar ele, vai ser morto. Amém? Assim como fala... Ai, desculpa. Assim como fala em Apocalipse. Então adormeci novamente. E eu estava entrando em uma sala e vi um monte de pessoas naquele lugar. Vi a princesa Elizabeth II sentada e nem se importava com ela, mas sim o outro que substituiu ela, o príncipe Charles, juntamente com os netos presentes e toda a corte. Então, naquele mesmo momento, acordei e liguei os dois sonhos. Tá, aí o que vai acontecer? Também não é somente o anticristo, mas também o que aconteceu? Elizabeth II, ela morreu e quem substituiu foi o príncipe Charles. E aí, todos juntos reunidos. Vai acontecer alguma coisa aqui, tá? Eu anotei através do príncipe usado pelo diabo. Eu achava isso, né? Que era usado. Usado também ele vai ser usado. Vai sair um decreto que vai abalar toda a terra. Então, através de lá também vai abalar toda a terra o príncipe Charles. Vai acontecer não somente o decreto do anticristo, né? Que ele estava com um rosto obscuro, mas também aqui, ó, o príncipe Charles. Vai acontecer alguma coisa aqui. Então, você já tá sabendo disso.
Eu coloquei aqui. Tá, bora lá baixar porque tem outros sonhos. Sonho. Nós vamos falar sobre a importância da decisão. É a exatidão. Eu tinha notado isso, não sei porquê. Charles vai votar ano de 2022. Genocídio. Isso é um outro sonho que eu tive, ó. Nós vamos falar sobre a importância. Isso, meu Deus do céu. É porque eu fui escrevendo os sonhos. Desculpa pelo barulho. Eu fui escrevendo os sonhos e depois eu não fui lendo, tá? Eu ia ler final de ano para mim. E aí eu tive esse sonho e tava assim, ó. Nós vamos falar sobre a importância da decisão e a exatidão. Charles vai votar ano de 2022, genocídio. Então eu ouvi essa palavra genocídio. Aí fui procurar o que é genocídio. É uma baita de uma matança, mas coisa mais horrível do mundo, a coisa mais terrível do mundo. Por isso que o Senhor não quer que eu coma carne. E eu não tô comendo carne já faz 2 meses praticamente. Olha, eu pedi pro meu padrasto comprar uma sopa e aí era de frango. Quando o pedaço de frango, que é bem pequenininho, né, o sopão, é bem pequenininho, caiu aqui no meio do meu dente, o Espírito Santo tá aqui dentro, falou assim, ó, tu tem carne na boca. Pode um negócio desse? O Espírito Santo tá dentro de mim. Então ele já tava falando assim, ó, você já tá com carne na boca. Ele tá dizendo, não é por você comer carne, não. Eu não quero que você coma carne. Então eu vou ficar... Ele não quer que eu coma carne 3 anos e meio. E eu não vou comer porque eu sou obediente. Eu sou obediente ao Senhor. 3 anos e meio eu não vou comer carne. Já passei 2. Passar mais. Para obedecer e que a palavra do Senhor se cumpra na minha vida. Amém? Bom, vamos lá. Data... Dia 26/9/2022. Dormi à tarde e ouvi a voz de Deus. Tu tocarás no cedro. Tu tocastes, quer dizer, tu tocaste no cedro. Bom, isso foi para mim que o Senhor falou. Tu tocaste no cedro. Por que o cedro? Na Bíblia tem muita referência sobre o cedro. E aí eu fui procurar estudar mais sobre o cedro. É uma madeira, né? É uma árvore que ela tem uma madeira muito preciosa, ela é muito valiosa, o cedro. O significado de cedro, força, resistência. Simboliza a obra de Deus, que é uma grande construção na qual Jesus habita na igreja. Olha só, simboliza a obra de Deus, simboliza o cedro, aí eu vou explicar. O cedro é uma madeira leve, maleável, frágil, cuja resina que libera repele os insetos. É para que através do interior da construção e fica debaixo da construção. Ela é usada para ficar debaixo da construção. Ela é muito utilizada e muito valiosa, porque ela demora muitos anos para crescer. O cedro do Líbano é sábio, singular, mágico. Em seus 3 primeiros anos, presta atenção que eu vou dizer aqui, raramente ultrapassa os seus 5 centímetros de altura. Imagina, 3 anos, ela não passa de 5 centímetros de altura. Enquanto suas raízes avançam 1,30 m
30 centímetros dentro da terra. Então, ela não ela não cresce para cima, ela primeiro cresce para baixo. Ela primeiro enraiza para depois ela pegar a força necessária e crescer para cima e ser forte. E ela é muito alta, olha só. Aos 4 anos tem um único de uma nova fase de crescimento, lento, mas contínuo. Muitas vezes as pessoas ficam te julgando porque parece que a sua vida não está andando, não está acontecendo nada. Mas você está esperando em Deus, você está buscando, você está orando, você está sendo verdadeiro em Deus. Aí as pessoas estão vendo a sua vida lenta, né? Mas é um lento, mas contínuo. Tá crescendo, 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 devagarzinho, que as pessoas não estão vendo. O cedro ganha por ano 20 centímetros, imagina, 20 centímetros de comprimento. Entre os 20 a 40 anos são gerados a primeira semente. Depois disso vem a maturidade. Como eu já disse, eu já tenho 8 anos na presença do Senhor e aprendi muitas coisas. Julgamento da minha vida, acusações que eu não fiz, e eu vou... Por que o Senhor fez isso? É para me aguentar a pressão que eu vou ter que suportar. Eu prefiro aguentar todo o que falar do que eu perder a minha salvação. Então o Senhor me fez ser forte, aguentar tudo que acusam eu e ficar calada. Ficar na minha, sabendo que a minha santidade, a minha busca, a minha entrega para Deus é verdadeiro. Eu sabendo disso e o meu pai sabendo disso, da minha intimidade com ele, para que eu tenho que ficar justificando ou querendo falar alguma coisa para as pessoas, justificar, como é que eu posso dizer? Eu tenho que ficar falando da minha vida, o que eu tô fazendo, o que eu não tô fazendo. Não tenho que dar satisfação para ninguém. Eu tenho que dar satisfação em santidade, em sinceridade, em pureza para Deus. As pessoas vão falar, você só tem que ficar esperando no Senhor. O palpite das outras pessoas não vai mudar quem você é em essência com Deus. Ei, você é cedro. Igual o Senhor disse, tu tocastes no cedro. Ei, você alcançou o limite, tu alcançou como cedro. Tu entrou na profundidade. Você é resistente, ele está dizendo. Você é forte. E você acha que você não tem força, que você, eu não tenho condições. A condição sua não está no dinheiro, está em Deus. Você tem que aprender isso. Amém? A sua profundidade e o seu comprimento não tem que ser para cima para mostrar para as pessoas. Seu comprimento tem que ser para baixo, enraizar aos pés de Jesus. A sua profundidade é igual àquela casa que foi colocada em cima da areia e colocada em cima da rocha. É que a planta baixa de uma casa, ela tem que ser para baixo da terra, porque se ela for colocada só em cima da terra, vem um temporal e um vento forte e a derruba. Essa é a profundidade, essa é afirmar a sua casa, a sua vida, a sua intimidade, sonhos, projetos no Senhor. E aí o que as pessoas estão fazendo? Estão sendo rasas na presença de Deus e não alcança o cedro, mesmo lento, mas contínuo. Então eu tenho que
buscar o Senhor e a justiça do Senhor para ter profundidade, para saber e entender e compreender qual é o seu chamado. O que o Senhor quer contigo? Então você só vai aprender isso quando você buscar Ele verdadeiramente e tu querer essa intimidade e essa profundidade. As pessoas vão olhar e vão dizer assim: não está tendo crescimento. Não está tendo crescimento, não acontece nada na vida dela. Mas quem diz que não está acontecendo? Eu não quero que seja aos olhos dos homens, aos olhos da terra. Eu quero que seja aos olhos de Deus o meu crescimento. O crescimento não pode ser externo. O crescimento tem que ser interno. Porque se você crescer internamente, tu aguenta qualquer porrada. O que é porrada? Os dias difíceis na vida. Porque se você não aguentar dias difíceis na vida, tu vai morrer. Amém? Só quer coisa boa, só quer tempo bom, dia bom, e não está preparado para o dia mau, então tu não alcançou o cedro. Você só alcança o cedro quando você está resistente, tu aguenta qualquer palavra de afronta na sua vida. Quando você não aguenta afronta, pede para sair. Amém? Então tem que aguentar nessa vida, velho. Aprende, Jesus te ensinou, não ensinou? Aonde ele passava, lá vinham os sacerdotes e os escribas e fariseus para perturbar. Lá vem vocês de novo. Então Jesus passou os 3 anos e meio sendo perseguido e o Senhor me preparou esses anos todinho para aguentar esses 3 anos e meio de afronta, de falar mal, e tô aqui, tô preparada para qualquer coisa que vier. Amém? E dia 28/9/2022, quando foi às 2 horas da manhã, tive um sonho que Jesus estava na roda de crianças e tinha muitos frutos ao redor. Jesus estava rindo e feliz. E ouvir a voz do Senhor dizendo: quando a terra estiver assim, com muitos frutos, eu virei. Olha só, ele mostrou que quando a terra toda estiver daquele jeito, com muitos frutos, muitas pessoas vão se arrepender, vão se voltar para o Senhor nesses anúncios de 3 anos e meio, vão se converter dos seus maus caminhos. E quando o Senhor vê que tudo está assim, é aí que o Senhor vem buscar os seus filhos. Vai ressuscitar dos mortos os santos e depois vai vir buscar a igreja em vida que foi protegida 3 anos e meio. Esse sonho é depois das 3 horas da madrugada, né? Pois eu oro esse horário. Tá, vamos lá. Eu sonhei de madrugada, que estava em um lugar que parecia uma formatura e tinha muitos jovens que estavam para se formar. E ali tinha os convidados. Algumas mulheres estavam com os seios à mostra. Nessa formatura tinha 2 lugares. Em um lugar abaixo e outro em cima. Então tinha um lugar embaixo, né, de formatura, e o outro mais logo que você subia a escada, e não escada assim no chão, né, mas era tipo uma subida, um degrau a mais, e logo acima. Primeiro eu estava no lugar abaixo e muitas pessoas rindo e tirando fotos, todos arrumados. Nessa festa tinha pessoas que estavam com roupas pretas, com capuz. Então tinha
essas pessoas ficavam protegendo a porta para que aqueles formandos entrem pelaquela porta. E aquelas pessoas entraram nessa sala e eu ficava olhando de longe e ouvindo a voz da pessoa que falava, parecia a voz de filme de terror. Então, lá dentro, quando esses formandos, entrava lá dentro e eu escutava a voz do inimigo lá dentro falando. E saía dali e fui para outra ala, que tinha uma subida, e lá também tinha as mulheres com os seios à mostra. Tinha um grupo de mulheres que estavam vestidas de azul claro, e tipo uma cola macedônico, um colar, tipo maçons, acho que era uma coisa assim, maçons, macedônicos, no pescoço, que elas tinham aqui no pescoço. Estavam todas bem maquiadas e bem vestidas. Terminei ainda não. Elas também tiraram fotos e estavam felizes. E eu só ficava olhando. Quando de repente todas entraram na sala. E tinha homens de capuz protegendo a porta. E ouvir a voz de terror do homem. Eu disse para mim mesma: como é que as pessoas vão se formar com um homem que tem essa voz de terror? Eu não me formaria nunca. Tá louco? Eu falei bem assim. Eu não me formaria nunca nesse lugar. Quando me despertei, eu fui ter noção o que era. Aquela voz era a voz do diabo. As pessoas estavam entregando suas vidas para ele. Lembra que elas tinham colar maçônico? Isso mesmo. Formatura de maçons. Formatura de pessoas que estão entregando as suas vidas, mulheres. Pessoas se formando na imoralidade sexual, isso mesmo, e se formando na obra maligna, assim, entregando a sua vida para o diabo, achando que o diabo é bom. Menino, o diabo não é bom não, o diabo é mau. E aqueles que seguem ele vão sofrer eternamente no fogo do inferno, que é de ranger de dentes e prantos de dia e de noite. Não haverá sossego, é a verme que nunca morre. Então, aqueles que seguem ele perecerão eternamente. Vamos lá para o outro. Dia 29/9/2022, eu sonhei de manhã que eu estava em uma igreja super grande e estava pelo fundo. Eu estava bem arrumada. Quando eu saí para fora, olhei para o céu e vi tipo um portal enorme no céu. E disse: agora não, Senhor. Agora não, Senhor. Eu chegava nesse lugar e olhava para o céu e via um portal aberto bem grandão aonde eu estava. Eu estava de mão dada com um homem. Provavelmente é o meu Senhor Jesus Cristo. Provavelmente seria o meu esposo e também Jesus Cristo, que aonde eu for é ele que vai levar. Não sou eu que vou. Eu sou guiada pelo meu mestre. Eu sabia o que iria acontecer. É por isso que eu falei: agora não, Senhor, agora não. É porque eu sei que vai acontecer quando eu chegar nos lugares. Sei muito bem. Eu sabia o que iria acontecer
quando eu pregasse. Por isso é que eu disse: agora não, Senhor. No meu coração, um temor enorme quando eu subia no altar. E eu estremeço o nome do Senhor de medo. Depois disso, acordei. E aí, nesse mesmo dia, eu tive sonho à tarde. Eu nunca fui, gente, eu nunca fui de ficar sonhando desse jeito, não. Dormi normal e pronto, nem lembrava do sonho, mas esse foi o dom que Deus me deu. Amém? Esse foi no mesmo dia, mas só que à tarde. Eu estava quase dormindo quando vi a imagem de meu pai. E depois, isso aqui aconteceu de verdade, antes de tudo, antes de eu falar aqui para você que isso aconteceu. Eu estava quase dormindo quando vi a imagem de meu pai e depois ouvir eu chorando. E ouvir uma ligação dizendo: você me ligou, agora eu não largo mais, agora você não escapa de mim. Eu acordei muito assustada com esse sonho. Eu achei que o meu pai iria morrer, mas não. Depois de 2 dias, os homens que enganam as pessoas ligaram para o meu pai dizendo que tinha me sequestrado. Ele me ligou de manhã, mas eu não atendi, porque eu estava orando na hora que ele ligou. Pois eu estava orando de joelho desde as 3 horas da madrugada, pois Deus disse para orar e não atendi. Então, na hora que meu pai ligou, ele ligou de manhã, né? Mas só que eu estava orando desde as 3 horas da madrugada, de joelho no chão, orando. E aí eu não atendi a ligação do meu pai para não atrapalhar minha oração. E era o momento que eu tinha acabado de acontecer. Sabe que hora era isso? Por isso você tem que tomar cuidado. Era umas 6 horas da manhã, tá? Então, eles sempre ligam de manhã porque você está no sonolento, e aí você acaba liberando dinheiro sem saber, tá bom? Pois eu estava orando, joelhos 3 horas da madrugada, pois Deus tinha dito para mim orar, e eu fui orar mesmo. E não atendi imediatamente para não atrapalhar a oração. E eu disse para mim mesmo: não vou atender para não atrapalhar a oração. Depois eu retorno. Isso foi às 6 horas da manhã. Eu fui falar com ele às 9 horas da manhã, dizendo que estava tudo bem e falei que para ele que as horas que estou na rua, no curso, tudo para que quando acontecer novamente ele ficasse despreocupado comigo. Então peguei e avisei para ele os cursos que eu faço, quando eu vou para a rua. Então eu avisei a ele para ele não ficar preocupado. Meu pai, ele tem pressão alta. Meu pai não se cuida da saúde dele, não. Então ele tem pressão alta e pode dar uma parada cardíaca nele, né? E aí, para não deixar ele preocupado, eu peguei e avisei que os dias e os horários que eu estou na rua. E aí ele ficou despreocupado. Amém, né? E aconteceu de fato isso. Então fica alerta aí. Sempre quando esses bandidos ligam, vão ligar na parte da manhã cedo, que você está no sonolenta, e vai acabar liberando dinheiro aí para essas pessoas de má índole. E para encerrar, vamos nesse aqui. Tem um monte aqui, peraí, bora ver. Dia 30/10/2022, sonhei de madrugada que estava em um lugar que tinha algumas pessoas. Esse lugar era sem asfalto e tinha na geladeira um monte de iogurte e dizia para uma moça que eu não conhecia: Camila, você quer iogurte? Tem um monte aqui. E a moça disse: não quero não.
Depois disso, saí dali e vi um ônibus cheio, eita meu Deus, cheio de pessoas. Era um ônibus tipo de prisioneiros, com homens e mulheres dentro desse ônibus. O ônibus estava em alta velocidade. Eu vi ele tombando e matando muitas pessoas. E de repente ouvi uma voz dizendo: Ele morreu porque matou pessoas. A Camila morreu por adultério. Oh Deus! E depois disso acordei, pensativa o que vai acontecer com muitos no princípio das dores da terra. Bom, esse sonho aqui foi que o Senhor me mostrou, até minha mão tá doendo, me mostrou quando for anunciado o Evangelho da Salvação, muitos não vão converter os seus corações dos seus maus caminhos. É tanto que, mostrando aqui que eu ofereci o iogurte, para que as pessoas saíssem da prostituição, que é? A palavra de Deus. E essa moça que foi falado, não, quero não. Rejeitou a mensagem de Deus, a mensagem da salvação. E é isso que muitos vai acontecer. Eu vou encerrar aqui e amanhã vai ser dia 1º, o dia, né, que eu sonhei, tive esse sonho, dia 1º de 10 de 2022. Muitos não vão aceitar. Muitos pastores, pastoras que estão na prostituição, diáconos, bispos, presbíteros, não vão ouvir, não vão querer ouvir essa mensagem de amor, de misericórdia, de arrependimento, não vão querer se converter dos seus maus caminhos. Isso é triste, porque a palavra de Deus, o Senhor diz que é para se converter dos seus maus caminhos, sair da prostituição. E aí eu vi esse ônibus cheio dessas pessoas, homens e mulheres. E o homem morreu por matar pessoas, porque não converteu o seu coração e não se arrependeu. E ela, a tal da Camila, morreu por causa do adultério. Ficar adulterando, ficar na imoralidade, ficar traindo o seu esposo. Isso não é só mulher, homem também está fazendo isso. Então saia da prostituição, em nome de Jesus. Se volte para o Senhor enquanto é tempo. Quebrante seu coração para o Senhor. Se arrependa dos seus maus caminhos e o Senhor ouvirá do céu e sarará a sua terra, sarará o seu corpo, seu coração, seu corpo, a sua alma, o seu espírito. Aceita a mensagem do Senhor em nome de Jesus, que é para te salvar, é para te selar, é para te revestir do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo só entra em corações aquebrantados e contritos, que realmente aceita a se voltar a Deus e largar as suas práticas pecaminosas. Se volte ao Senhor. Você que está na maçonaria, saia disso, homem e mulher de Deus. Se volte para o Senhor enquanto é tempo, enquanto se pode achar. Porque depois que a porta for fechada, o Senhor levar os seus, não haverá segunda chance para aqueles que ficarem aqui na terra. O Espírito Santo vai ser arrancado, o sal da terra e a luz do mundo vai ser arrancado, e não vai haver mais o Senhor ouvir as suas orações. Você vai chorar, você vai pedir para Deus, mas Ele não vai te ouvir mais porque você não quis ouvir essa mensagem de amor, essa mensagem para você quebrantar o seu coração, não ouviu. Então, por favor, igreja amada do Senhor, se volte para o Senhor, converta o seu coração, saia dos maus caminhos e busque o Senhor, porque Deus está debaixo de braços abertos para te receber.
Então se volte para o Senhor. Assim como o filho pródigo, que ontem eu preguei na igreja, filho pródigo, ele tinha de tudo, ele morava na fazenda. Ambos os filhos foi dado a sua parte, e o novo foi e gastou tudo. Mas o filho pegou e falou assim: meu pai tem trabalhadores e pão, e eu aqui perecendo de fome, ninguém me dá nada. Eu vou voltar para o meu pai e pedir perdão para ele e me arrepender. Pai, pequei contra o céu e contra ti, e não só posso mais ser chamado de teu filho. Me faça ser como um dos teus trabalhadores. E aí ele vai lá e fala a mesma coisa: Senhor, eu não sou digno, e me faça ser como um dos teus trabalhadores. Eu não posso ser mais chamado seu filho, que eu pequei contra o céu e contra ti. E aí o pai vai e olha para o filho e diz: veste, coloca roupas novas, veste ele, coloca um anel no dedo, e prepara um bezerro cevado para que nós comemoremos a vinda do meu filho, que estava morto, agora vive, estava perdido e foi achado. Olha só o que o pai estava dizendo, não acusou o filho, mas sim abraçou e o beijou. Ei, ele quer te abraçar e te beijar, filho. Você estava perdido, mas eu perdoo. Eu perdoo os seus pecados. Ei, vem cá, eu te abraço, eu te beijo. E você é meu. Você estava perdido, agora você se arrependeu e agora você é meu. Vamos festejar, vamos fazer festa no céu, porque houve um arrependimento verdadeiro no coração. Amém? Espero que tudo isso aqui, essa mensagem que Deus mostrou para mim, é que você ouça o que a filha do Senhor está dizendo. Não que sai de mim, mas sim de Deus, para que você se volte ao Senhor. Quem sou eu para te acusar? Eu também errei tanto, mas o Senhor perdoa o meu pecado. Então Ele pode perdoar o seu também. Amém? Feche seus olhos. Pai, obrigada, Deus, por essa mensagem que não saiu de mim, mas sim do Senhor que habita sobre minha vida. Que todos que ouvirem se convertam os seus corações, Pai. Que o Espírito Santo entre e arranca, tira todo o mal que afasta eles de Ti. Assim como o Senhor transformou a minha vida e perdoou os meus pecados, creio que o Senhor está perdoando os pecados de cada um. Te louvo, te agradeço hoje para sempre. Amém. Fica na paz. Deus te abençoe e ilumina seu caminho. Até amanhã com mais visões e sonhos que Deus me mostrou do tempo do fim. Tempo do Apocalipse chegou. Se converta os seus corações e se volte para o Senhor em nome de Jesus. Depois você pode assistir essa live por completo em nome de Jesus. Fica na paz. Tchau.